E aí galera, Laércio Bernardo com mais uma videoaula de Google Chart. Na aula passada a gente aprendeu como é que faz um objeto em JSON, né, partindo do PHP, né, como é que o PHP gera um objeto JSON e como é que o PHP gera um array em JSON, né? Como o PHP gera um objeto e como o PHP gera um array, certo? Nós vimos que um array associativo do PHP ele se transforma, quando nós usamos a função JSON encode, ele se torna um objeto, né? Um array associativo se torna um objeto e um array não associativo se torna uma estrutura array mesmo, no JSON, certo? Então, a gente tem agora como saber que tem uma base para desenvolver arrays encadeados, né? O que é um array encadeado? É um array dentro de um outro array. E eu posso fazer encadeamento de arrays e objetos, tanto eu posso fazer um objeto e colocar um array dentro de um objeto, como eu posso colocar um array e um objeto dentro de um array também. E assim sucessivamente. É o que acontece aqui nesse JSON que o Google usa como padrão para popular as suas data tables. Se você for aqui para eu chegar nesse link, eu coloquei JSON Google Chart Populating Data Using Server-Side Code. Eu venho aqui e ele me mostra como é que eu faço para popular dados usando códigos do lado do servidor. Ele diz que nesse exemplo requer jQuery 1.6 ou superior, porque ele está usando essa função, né, Ajax, para poder pegar os dados, né? Ele é um PHP. Nesse caso aqui, o PHP não faz nada não. O PHP só abre um JSON que já existe, ele tem um arquivo JSON que já existe lá no diretório onde esse arquivo está, e pega o conteúdo desse arquivo e imprime na tela. Mas não é isso que a gente quer. A gente pode fazer nessa forma, caso o nosso programa, caso eu traga esse arquivo já composto, já efetuado, já feito, né, por um outro programa. Então, digamos que eu tenho um programa já lá escrito em Delphi, em Java, ou sei lá que linguagem você preferir, e esse programa exporta um tipo de relatório já no formato JSON. Já no formato JSON e nesse padrão aqui, né? Que é esse padrão que o Google aceita. Se eu já tiver esse arquivo sendo gerado por outro programa, eu posso simplesmente usar essa função, abrir o conteúdo do arquivo, aplicar ele numa string e imprimir. Pronto, dessa forma eu posso usar Ajax para ler o conteúdo desse PHP. Quando eu leio o conteúdo desse PHP, eu consigo jogar o conteúdo desse PHP através dessa função nessa variável. E assim eu consigo colocar dentro de um data table o conteúdo dessa variável, que é o meu arquivo JSON, e fazer lá instanciar ou um data table, né, imprimir um data table ou criar um objeto gráfico e imprimir esse objeto, né, plotar esse gráfico na tela. Tudo isso lendo um arquivo JSON. Mas se eu não tiver esse programa que gere o JSON para mim, eu vou ter que fazer com que o PHP gere. Então eu tenho que fazer o PHP se conectar na base de dados e gerar esse JSON. Hoje a gente vai aprender como fazer uma estrutura semelhante a essa. Como é que a gente faz porque você pode perceber que aqui é um objeto, né? Abre chaves, fecha chaves, é um objeto. Então, como a gente já aprendeu, é um array associativo no PHP. Esse array associativo vai ter duas associações, né? Dois valores. A primeira, colunas, a segunda, linhas. Né, a referência a chave, colunas e chave, linhas. Esse array associativo vai ter duas chaves. A chave colunas recebe como valor um array JSON, né?
Esse array JSON, a gente sabe que para o PHP fabricar isso, a gente tem que fazer um array não associativo. E dentro desse array não associativo eu tenho dois objetos, ou seja, dois arrays associativos do PHP, né? Dentro desses arrays associativos, eu estou dizendo que eu tenho duas colunas nesse meu data table, nesse meu JSON eu tenho duas colunas. A primeira coluna é um array associativo que tem uma, duas, três, quatro chaves. A chave ID, a chave label, a chave pattern e a chave type. E os valores estão aqui. Esse é vazio, esse é topping, esse é vazio e esse é string. A gente vai verificar quando a gente estiver gerando. Hoje nós vamos gerar no PHP essa mesma estrutura, certo? Essa mesma estrutura. E quando a gente tiver já esse conceito bem fixado no nosso conteúdo, né, na nossa ideia, a gente vai poder fazer isso dinamicamente. Então vamos aprender como é que faz essa estrutura a partir do PHP. A primeira coisa que a gente tem aqui é um array associativo, que é o principal, né, o corpo onde abre e fecha o JSON, né, o arquivo JSON. Então eu vou vir aqui no meu PHP, eu já tenho aqui a estrutura feita, simples. Eu vou colocar aqui array associativo principal. Ele vai ser um array e eu vou fazer a associação agora. Qual é a primeira associação? Cos. E o valor dessa associação? O valor dessa associação é um array não associativo. Eu vou colocar aqui vazio, né, só para a gente ter uma ideia aqui do que a gente vai fazer. Certo? Vírgula. E a segunda associação que é rows. Vou quebrar aqui para ficar mais fácil. Vou colocar aqui rows. E qual é a associação dela? Também vou botar vazio. A gente sabe que a associação que o valor dessa rows, da segunda associação, é também um array não associativo, né? O PHP, para gerar esse array aqui, eu faço um array não associativo. Então, só isso a gente vai fazer por enquanto. Eu vou dar um JSON encode aqui no meu array associativo principal e vou dar um echo para imprimir isso na tela. Então aqui, eu tenho o meu JSON View, que é uma extensão do Google Chrome, habilitada, e ele já formata para mim. Se eu desabilitasse, JSON Format, JSON View, vou desabilitar essas duas aqui. Ele fica assim, certo? Eu vou habilitar para ficar melhor, para a gente entender, porque a visualização fica mais fácil. JSON View e o JSON Formatter. Visualização fica mais fácil. Chave, primeiro elemento, segundo elemento, certo? Ok. Próximo passo é produzir esse array não associativo, certo? Como eu vou atribuir ele como um elemento aqui como valor, né, desse meu array, eu vou colocar ele antes aqui, ó. Vou colocar ele como array coluna. Vou botar assim, ó, colunas. É um array não associativo, certo? A mesma coisa para linhas. E aqui eu já posso aplicar ele, ó.
linhas. Vamos ver como é que está ficando. Olha o que ele já faz. Ele já habilita. Eu vou colocar aqui do lado, ó, só para a gente ver. Olha como é que está ficando. Está ficando assim. Já tem um objeto, esse objeto de fora, né? E tem as duas associações com os arrays não associativos já dentro. O que eu preciso fazer? Colocar esses dois arrays associativos aqui, ó. Estou falando tudo como PHP, né? Colocar esse objeto JSON aqui dentro. Como é que eu faço um objeto? Do mesmo jeito que eu criei esse objeto, criando um array associativo. Então, esse array não associativo recebe dois objetos. Então ele vai receber dois arrays associativos. Então eu vou colocar aqui coluna 1 é um array. Eu posso até colocar eu vou colocar fora, a gente vê. Coluna 1 é um array associativo. Quais são as associações que eu vou fazer? ID. Qual é o valor do ID? Você pode ver, o ID, o valor é vazio. Ó. Então, vou colocar vazio. Segundo, label. Qual é o valor do label? Topping. Terceira associação, pattern. Qual é o valor? Vazio. E a quarta associação, type. Qual é o valor? String. Quando a gente estiver produzindo o JSON de forma dinâmica, a segunda é a mesma coisa, só vai mudar o number e o label vai ser slices e type vai ser number. Então eu vou copiar aqui, fazer já a segunda coluna. Ao invés de ser topping vai ser slices e ao invés de ser string vai ser number. Salvar aqui, eu estava dizendo que quando a gente for fazer isso de forma dinâmica, puxando os dados do banco de dados, eu vou informar quais são esses campos que são obrigatórios, né? Tem aqui a descrição, na documentação tem. Eu vou dar uma ênfase no que precisa ser preenchido, o que não precisa ser preenchido para gerar o data table de forma mais bem elaborada, mais resumida. Então o que a gente faz agora? A gente coloca coluna 1 e coluna 2 dentro do array de colunas. Coluna 1, vírgula, coluna 2. Já está associado aqui o valor, né? Então vamos aqui. Olha o que acontece. Está ficando bem parecido. Coluna 1, calls, eu tenho um array não associativo para fora, né, por fora, sendo que eu tenho dois elementos dentro do array não associativo. O primeiro é um objeto que tem um ID, label, pattern e type, e o segundo que é também um objeto que tem ID, label, pattern e type, só com os valores topping para label e string para type, e slices para label, string e number para type. Então, essa primeira aqui a gente já fez. Vamos fazer essa daqui. A mesma coisa. Linhas. Em linhas, eu tenho um array não associativo. Então, eu posso colocar... Já está aqui, ó, array não associativo. E dentro eu tenho esse objeto em JSON que é um array associativo, que é linha. Então eu vou colocar aqui, ó,
linha 1 é igual a um array. Qual é a primeira associação que eu tenho aqui, ó? C, certo? Primeira associação, eu só tenho na realidade um elemento associativo nesse array aqui, ó. Certo? Nesse objeto em JSON, que é um array associativo no PHP, eu só tenho um elemento para ser associado, que é esse C. Pode ver que a partir daqui já é um array em JSON, ou seja, um array não associativo em PHP. Então a única associação que eu vou fazer aqui na linha, nesse array aqui, é C. E qual é o valor? Por enquanto eu vou deixar vazio. Eu vou criar aqui essa estrutura agora, que está selecionada, que é um array não associativo, que eu vou chamar de valor linha 1. Que é um array não associativo. E quais são os elementos que tem dentro desse array não associativo? Dois objetos. Ó. Dois objetos em JSON, ou seja, dois arrays associativos em PHP. Então, vamos criar aqui. Eu vou dizer que o objeto linha 1 estou fazendo assim, estrutura por estrutura, para a gente poder fixar. Desculpa o barulho, gente. Eu estou fazendo aqui estrutura por estrutura para a gente fixar a questão de arrays associativos, não associativos. Por isso que o código está ficando assim, verboso. Mas eu posso criar isso identando. Já dentro desse array associativo, já posso criar array, sem precisar colocar o nome dele. Mas eu vou colocar nome para a gente saber fixar essa informação. Objeto da linha 1, eu vou botar aqui, objeto 1 da linha 1, porque é esse aqui que eu estou fazendo. É um array associativo. E a associação, a primeira associação, ó, é V. O valor é esse mushrooms. E a segunda associação é esse F, que passa como nulo. Certo? Já o objeto 2 da linha 1 é 3 no V e o F também é nulo. Então, como eu já tenho esse objeto aqui feito e esse objeto aqui feito, eu posso colocá-los como valores desse array aqui, que no PHP é um array não associativo, que é esse aqui, ó, valor linha 1. Então eu posso colocar ele aqui dentro, ó, obj1 linha 1, obj2 linha 1, certo? Pronto, como eu já tenho o valor da linha 1, que é o valor da linha 1, tá vendo? O array associativo C, chave C, valor é um array não associativo. Como eu já tenho esse valor, eu posso colocar aqui como valor dessa chave aqui, ó. A chave C, valor linha 1, certo? E assim, aqui eu já tenho a primeira linha feita. Posso copiar toda essa estrutura para fazer a linha 2. Objeto 1, linha 2, linha 2, valor linha 2, linha 2. Mesma coisa aqui, objeto 2, objeto 1, linha 2,
objeto 2, linha 2, valor, linha 2. Só vou alterar aqui os valores. É ônibus e aqui é 1. A mesma coisa para a linha 3, 4 e 5. Eu só vou fazer essas duas linhas para a gente não levar tanto tempo. Então, como eu já tenho as linhas, eu posso colocar aqui linha 1 já está aqui, linha 2 já está aqui. Então, aqui nesse array não associativo, eu posso já colocar a linha 1 e a linha 2. Vamos ver como é que está ficando. Opa, não definido na linha 21, que deu um erro de que a variável não foi definida. É porque aqui é objeto 1, linha 2. Esqueci de colocar um isso. Pronto. Então, você pode ver aqui, ó, que está na mesma estrutura. Eu vou desabilitar o JSON View só para a gente comparar com essa mesma descrição aqui. Configuração, extensões, JSON View. Basicamente a mesma estrutura. Rows, array não associativo, e rows, tá vendo? Mesma coisa. Poderia até pegar isso daqui, criar um novo documento aqui e fazer essa mesma descrição aqui, ó. Rows, a mesma, dizer assim, para a gente ver como está na mesma descrição. Até aqui, e vai para outra linha, e aqui vai para baixo. Pode ver que está no mesmo formato. Mesmo formato. Então, eu vou deixar esse código aqui disponível para que vocês possam ver. E então a gente aprendeu nessa aula como fazer essa mesma estrutura usando arrays associativos. Na próxima vez a gente não vai dar nomes aos objetos, aos variáveis, né? A gente já vai colocar só array dentro de um array, isso de forma indentada. Mas é interessante que você faça assim para você fixar, saber que o objeto 1 da linha 2 é um array associativo, o valor da linha 2 é um array não associativo que recebe dois objetos, sendo arrays associativos, né? Como é muita informação identado, eu prefiro fazer assim para demonstrar o que é a natureza de cada elemento que compõe o arquivo JSON, certo? Então, mas eu posso, de novo, fazer assim, colocar aqui dentro de colunas, ao invés de colocar colunas, colocar array, valor, assim, 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 array, e aqui dentro outro array. Só que fica muito ruim para a gente entender qual é a natureza de cada elemento no PHP. Eu acredito que dessa forma fica mais fácil de compreender. Vocês podem deixar alguns comentários, né, para
para verificar se realmente dessa forma, testando a compreensão, e nas próximas aulas a gente vai fazer de modo identado. A gente pode fazer de modo sem ser desse modo, colocando o nome, justamente para continuar treinando essa parte de identificadores. Mas eu quero dizer para você que funciona também colocando de forma identada, automática, direto nesse código aqui, certo? Então um abraço, até a próxima aula.